E aí, pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, quero deixar um recado para os meus inscritos que são menores de 18 anos, que eu não recomendo que vocês assistam esse filme no qual estaremos fazendo análise, que é o Calígula, de 1979, porque tem censura 18 anos e tem cenas de sexo explícito. Então, não assistam esse filme enquanto vocês não completarem 18 anos, ou para quem não gosta dessa temática aí, principalmente as mulheres aí que dificilmente gostam, né, de ver esse tipo de material aí pornográfico. Não que esse filme seja inteiramente pornográfico, né? Até por se tratar de um filme bem polêmico e diferente, eu resolvi fazer essa análise com meu amigo Guitardo. E eu já vou passar aqui a vez para ele fazer as primeiras considerações, se ele assistiu isso daí já faz um tempo, como que ele ouviu falar sobre esse filme aí. É com você, Guitardo. Bom, primeiramente, eu queria me cumprimentar aí os inscritos do Oswaldo e falar que sim, eu conheci esse filme na adolescência, quando eu tinha 14 anos, lá em 97 ainda, né? Só que fazia muito tempo que eu não via de novo, né? E recentemente eu vi, até para poder estar aqui comentando e falando a respeito, né, das minhas impressões aí com o Oswaldo. E na época diziam, olha, um filme chocante aí, mostrando aí todas as loucuras do Imperador Calígula, Imperador Romano, não sei o que lá. E aí, tipo, aí ficava. A única coisa que eu lembrava nas cenas realmente era algumas cenas, assim, mas aí acho que na época também, pra ser bem sincero, acho que era aquelas épocas daquela legenda meio chata que você ia ler lá no videocassete, e tipo, a fita tava meio. Não dava na melhor qualidade, aí ficava subindo, sabe, a legenda, depois baixava uns trequinhos de ruído na imagem ali, bem chato de ver, passava pra frente, assim, as partes, ficava. Agora parecia uma cena mais picante, eu parava pra ficar vendo, assim, e tal, né? É engraçado, né, Oswaldo, que antes também, aproveitando já nesse contexto, e já te devolvo as palavras também, que porque realmente, dando uma pesquisada, porque essa temática é uma temática que eu gosto, né? Só deixa eu explicar direito, senão o pessoal vai achar que eu tô falando da temática erótica. Eu tô falando da temática de filmes que falam do Império Romano, ou que abordam alguma coisa dessa época do Império Romano, porque o Império Romano, ele foi longínquo, né? Durou 1000 anos e pouco, né? Só como é que eu vou dizer assim, em expansão de territórios e continentes, né? Chegou a ser um dos maiores impérios do mundo da antiguidade, né? Então, realmente tem muita coisa ali para ser explorada, né? Em 1000 anos de história, né? E aí, nesse filme, eles aproveitam um recorte, né? Digamos assim, da época do Calígula, né? Que, se eu não me engano, aí agora não vou lembrar direito, mas depois ele tem um parentesco, não lembro se ele é avô, se é o invertido, se ele é neto, depois tem que dar uma pesquisada, do próprio Imperador Nero, né, que também ficou conhecido por umas loucuras, tipo meter fogo em Roma e outras coisas. E ali ele vai abordar, né, Oswaldo, o lado mais perverso, digamos assim, e o mais grotesco não é a palavra, né? Agora não lembro a palavra também, mas vai explorar esses lados aí do Calígula, né? Mais voltado para as coisas que hoje em dia as pessoas, né, ao saber desse tipo de coisa que acontecia naquela época, ficam horrorizados, né, Oswaldo? Sim. E no meu caso, conheci esse filme quando ainda era criança, não que eu assisti ele quando era criança. Eu conheci ele porque eu alugava muitas fitas VHS de uma empresa que chamava América Vídeos, né? E sempre, né, quem não pegou essa época dos VHS, antes do filme sempre passava vários trailers, e um deles que passava com certa frequência era esse do Calígula aí, né? E tanto que tinha uma narração em português que era até... Eu não vou lembrar agora o locutor, que era um locutor bem famoso da época, que fazia até narração de trailers de cinema, né? Tinha até aquela voz, América Vídeos apresenta mais um lançamento. Pô, e nesse daí, quando passava o trailer do Calígula, os caras faziam ali, né, um estardalhaço que quando eu era criança eu ficava até meio com medo lá, né? O cara falava, Calígula, o mais perverso, né? Na época
ele barbarizou, não lembro agora o que ele fala, mas nossa, ele fazia uma narração lá que parecia até meio filme de terror, assim, né? Do jeito que ele falava e mostrava umas cenas lá, né? Na época lá da depravação, não sei o que lá, ele estuprou várias mulheres, né? O cara falava lá, fazia um texto lá muito bem escrito, nossa, e como era criança lá, eu falava, caraca, esse filme aí deve ser, né, pesadíssimo lá, né? Aí eu escutava as pessoas mais velhas falando desse filme, né? Esse filme você não pode assistir, né, porque tem cenas de sexo explícito, né, e eu só fui conseguir assistir esse filme aí ano passado, né, porque eu acabei entrando aí num site de filmes clássicos lá, e eu vi lá pra baixar, né, com dublagem clássica e tal. Eu falei, pô, aquele filme, eu lembrei, né, dessa história que eu contei aí no Estrela, então vou dar uma chance e vou, né, dar uma assistida. E tanto que na minha cabeça eu tava pensando que era um filme de putaria sem história nenhuma, né, porque pelo que o pessoal falava era basicamente isso, né. Ou aquelas versões, né, de pornográficas que os caras falam de Gladiador, né, da Private, né? Sim. Que os caras põem só um tema de fundo lá de Gladiador, mas é só cena de sexo explícito lá, né? E no que não é o caso desse filme Calígula, né? Tem toda uma história ali, né? E as cenas de sexo ali explícito não é o principal do filme, né? Pelo menos essa foi a visão que eu tive, né, o Guitardo? Você concorda com isso daí ou não? Sim, mas o que é interessante salientar também, que eu achei bem curioso, é que esse filme, depois eu quis ter a mesma certeza, eu pesquisei, né? Ele foi a direção do Tinto Brass, né? Que é bem conhecido na Itália, principalmente, que é o país dele, por várias películas eróticas, assim, né? Só que o diferencial desse Calígula para todos os outros filmes que ele dirigiu é que essa história realmente ela é mais pesada, né? Porque ele vai falar das perversidades do Calígula, vai mostrar como é que o cara, né, realmente, às vezes, até atuava assim meio que como um louco, assim, né? Então, realmente é uma obra que se destoa, né, do Tinto Brass, porque ela tem essa profundidade a mais que nos outros filmes. É um troço mais de, até se bobear, assim, até um pouco de comédia com erótico, assim, algo assim, né? Aqueles outros filmes lá, tipo Monella Travessa e outros lá que tem, que não vou ficar falando para não desvirtuar. Mas, tipo, então é algo diferente, né? Tanto é que muita gente lembra também até desse Tinto Brass por causa desse filme do Calígula, né? Por mais que a carreira dele seja recheada de outros filmes também. E é interessante, né? Porque ele aborda coisas ali que realmente aconteceram, né? Por exemplo, aquele tio dele lá, que ele chama, acho que chama de avô lá no filme lá, que adotou ele lá e tal, né? E que fica aí preparando ele no começo do filme pra sucedê-lo, né? Realmente... Fui dar uma olhada também, de curioso, depois na Wikipédia. Aquele tio dele lá também vivia morrer. Era aquilo mesmo. O cara vivia com medo de conspiração, de um dia ser atraiçoado e matarem ele e tal, né? Então, realmente, isso tinha. Aquela outra característica também que eles mostram no filme, né? Do Calígula lá, com a própria irmã lá, tendo um relacionamento ali, amoroso e tal, aquilo também tinha, né? E pelo que eu vi, ele não só com ela, mas parece que com outras irmãs também que ele tinha, também tinha esse negócio incestuoso, né? Então, realmente, algumas coisas, óbvio que ali é uma obra de ficção baseada em fatos reais, né? Mas é interessante que algumas coisas ali, eles realmente extraíram do que aconteceu ali, né? Dos documentos que eles têm daquela época que comprovam algumas coisas que aconteceram naquela época, né? Então, realmente, acaba sendo interessante por isso, né? Ele realmente tem uma profundidade até histórica, assim, de contar, de mostrar esse lado também, né, Oswaldo? Não sei se você depois chegou a pesquisar algo também a respeito do verdadeiro Calígula, ou não se interessou muito, como é que foi contigo? Sim, eu pesquisei, tanto que eu até recomendo um documentário que tem completo aí no YouTube, que chama Calígula 1400 Dias de Terror, né? Até recomendo pro próprio Guitardo aí, depois se ele tiver saco aí futuramente para dar uma olhada. E dá pra ver, né, comparando esse documentário que eu citei com o filme, que tem muitas coisas no filme que eles acabaram inventando que não aconteceram na vida real ou deram uma mudada, mas é comum, né? Tanto que é filme baseado em fatos reais, né? Não que... Sim. Que retrate ali fielmente, né, o que aconteceu na vida real.
Mas outra coisa curiosa aí, né, que eu acabei pesquisando é que diz aqui, né, que um aclamado romancista chamado Gore Vidal, ele tinha escrito, né, esse roteiro e ele tentou, né, apresentar esse projeto para vários estúdios famosos, né, e todos recusaram porque já tinha nessas ideias aí de retratar, né, essa perversidade dele e mostrar as cenas lá de putaria, né, das orgias insanas que ocorriam nessa época. E quem acabou, né, apoiando ele foi uma produtora pornográfica bem famosa que é a Penthouse, né? E aí eles fizeram uma parceria, né, tal, e acabaram, né, financiando todo esse projeto dele e foi lançado. E contrataram, né, pelo que eu pesquisei aqui, também atores famosos da época, né? O próprio Malcolm McDowell, que foi o ator que deu vida aí ao Calígula, era um ator respeitado, né, na época e tal. E entre alguns outros aqui. E como já tinha, né, esse apoio aí da Penthouse, que também proporcionou, né, todos os atores lá que já eram, né, especialistas em cenas de sexo explícito para fazer essas cenas lá, né, que ilustra bem ali a loucura que era essa época aí, né, Guitarra? Puta, o bagulho ali era insano, né? E esse Calígula era um cara que se mostrou depois um psicopata e colocava em prática todas as suas perversidades e as suas depravações pra fora, né, Guitarra? Sim, exatamente, Oswaldo. E, inclusive tem aqueles lances, né, também, já dando um spoiler aí, mas, né, o pessoal saber que, tipo, aquele lance lá que parece, acho que mais do meio pro fim do filme lá, o cara pegando lá as mulheres lá dos amigos deles. Os amigos não, o pessoal lá que era rico lá, né, que, tipo, dos caras que meio que apoiavam o governo, assim, eu acho que até dos caras que eram senador e tal lá, na época, e realmente, né, ele pegava lá a mulher dos caras lá e sentava várias, assim, sem dó ali, né? E tipo, e realmente, e não queria saber, né? Se era homem, se era mulher e tal lá. Inclusive tem uma cena, acho que é a mais. Aí eu lembrei realmente da minha adolescência, porque aí eu lembrei da primeira vez que eu tinha visto o filme. Que é aquela cena lá, que ele vai pegar lá a mulher de um cara lá que tá noivando, lá que tá casando, sei lá. E aí o cara chega lá, e presta isso a mulher aí, que vai ser agora presente do imperador, não lembro o que ele fala lá. Pô, aí depois no final. Sobra até pro brioco do cara lá, né? O cara não perdoa ninguém ali, né? Então, realmente, foi uma boa essa ideia de se chamar a Penthouse lá pra fazer esse auxílio, né? A produção junto do filme com o Tinto Brás, porque realmente as cenas ficaram mais com mais verossimilhança, assim, né? E tanto que algumas cenas ali eu fiquei até meio de cara, porque quando eu fui assistir de novo, né, eu não consegui achar rapidamente, como é que eu vou dizer assim, naqueles torrents da vida, eu fui ver pelo YouTube lá, aí tava aquela qualidade de 240p. Aí eu peguei e fui ainda pra melhorar, como o meu computador ele espelha ali na TV, né, aí espelhei na TV de 40 polegadas lá os 240p do filme. Então a imagem até que não apareceu tão nitidamente por causa disso, mas realmente mostra tudo ali, né? E o relacionamento dele lá, conflituoso, né? O negócio lá do cavalo lá também, né? Complicado lá, a história dele. Ou a forma, né? Como ele acaba terminando, assim, né? Que não vou dar spoiler como termina, mas também aí reflete um pouco, né? O que realmente aconteceu ali, do fato do jeito que foi, né? Embora creio que não tenha sido exatamente assim, mas tentaram fazer, né? Tanto é que o final até é meio, entre aspas, assim, meio dramático, né? Não que o cara não tenha procurado por aquele fim, né? Mas ficou um final meio tenso. O que você achou quando você viu o final ali, doutor? Não, o bagulho é pesado ali, né? Acho que tá bem de acordo com todo o filme ali, né? E sim, só pra vocês terem, né, uma noção aí, pra dar uma situada, né, no contexto histórico, pelo que eu pesquisei aqui, o Calígula, né, o período dele foi 12 anos depois de Cristo, né? Então dá pra vocês terem uma ideia de que época que ele assumiu ali o Império
romano, né? Pô, e os caras apontavam o diabo ali, né? O Guitardo aí lembrou bem aí de uma cena chocante do filme lá, que era meio que um costume, né, da época. E como esses caras tinham poder ali absoluto, os caras inventavam ali, tinha que cumprir, né? Então os caras inventavam isso daí, não, quando alguém ia casar, né, seria uma honra o imperador, né, ter a primeira noite com a esposa do cara, né? Em vez de ela perder a virgindade com o marido, ela perdia com o imperador, né? Pô, um bagulho insano isso daí, né, galera? Porra, imagine hoje em dia se ainda fosse isso, né? Puta que pariu. E depois pra completar, o cara tinha birra, né, desse cara, acho que era até um... que era da parte lá, né, do combate ali mesmo, ali, né? Que ia pra... e o cara tinha inveja do cara, né? E veio lá no casamento do cara, né? Veio com essa ideia lá que tinha que perder a virgindade com ele. E como não bastasse, o cara ainda fez o cara ficar de 4 e, né, e fez uma atrocidade com o rabicó do cara lá, né, Guitarra? Aquela cena lá, acho que é mais trash lá realmente, né, do filme mesmo, né? E o cara é aquilo, né? Eu acho que também o que faz a cena se tornar mais pesada é que a atuação do McDowell ali, ele realmente está de acordo com a pessoa representada, né? Porque segundo os relatos históricos. Então realmente dá uma certa aflição ali, né? E aquele cara lá aquele cara não. O que era imperador lá antes dele, lá, o tio dele lá, fica falando toda hora lá, fica colocando lá. O cara já era errado da cabeça, né? Sim, de nascença. Aí, tipo, ainda tem o tio ali, né? Que é o imperador falando toda hora, não sei quem lá, não sei quem vai te trair pelas costas, você vai morrer. E toda hora, né, o tio dele ficava com essas paranoias, né? Porque uma hora alguém vai pegar uma faca e vai enfiar no meu rabo. Não, tô zoando. Mas porque uma hora alguém vai chegar no meu lugar e vai me atraiçoar e vai meter a faca nas minhas costas, eu também vou morrer. E o cara fica, nossa, pelo menos no começo do filme, o cara, umas 500 vezes o cara faz uma alusão a isso, né? Que você vai ser traído como... Aí fazendo a referência a outro imperador da outra época, que nem imperador, não lembro qual lá, que pegou e foi traído por não sei quem. E realmente é uma coisa interessante, né, Oswaldo? Porque naquela época, realmente, como eu gosto muito dessa época da história, né, do período romano, eu já dei uma olhada assim, em várias biografias de imperadores da Wikipédia, e milhares, né, morreram assim, né, tipo do jeito que o tio dele fala, né? De traição, assim, chegar alguém assim, pá. Quando não era, tipo, um cara que queria o lugar do trono, era a própria guarda pretoriana, né? Que era aquela exército de elite do romano que era só para proteger o imperador, né? Ou então era alguma coisa que acontecia, alguma tragédia, mas sempre acontecia alguma morte trágica aí com esses imperadores de Roma, né? Então, por um lado, é interessante, né? Que mostra pelo que eu pesquisei, que esse tio dele aí, na vida real, realmente o cara era assim, né? Parece que até que ele morreu lá com delírios lá, que ia ser atraiçoado, só que eu não sei, né, na vida real, como é que o cara morreu e tal. Mas, né, e mostra toda hora. Então, realmente era algo que acontecia muito, né? E parece ali que também que os caras gostam muito de falar dos tempos de hoje, né? Porque não sei quem é corrupto, mas naquela época era pra ver que tinha muito mais, além de corrupção, tinha muito mais coisa baixa, né? O que a gente percebe ali. Sim, é verdade, Guitarra. Então, só pra dar um aviso aqui, pra quem não assistiu o filme, né, eu recomendo que vocês parem por aqui, porque eu vou dar agora uns spoilers, né, comentar partes importantes do filme. Se você não se importar também e quiser continuar, continue, né, mas já o aviso já está dado, né. Então, como eu falei, né, depois que eu assisti o filme, eu dei uma pesquisada, né, eu cheguei nesse documentário que eu citei para vocês, que eu vou deixar até o link aí na descrição desse vídeo, né, repetindo aqui, Calígula, 1400 dias de terror. E o filme retrata, né, o Calígula como um cara totalmente insano, né, o cara às vezes até meio, né, bobalhão em alguns momentos lá, mas vendo esse documentário ele não era assim, né, ele era um cara psicopata, mas era um cara extremamente inteligente e o cara fez todo um esquema lá para, né, ser aprovado primeiro pela população, né? Tanto que a população lá no começo, lá, né, em Roma, tudo adorava ele, conseguiu também todo o apoio do Senado, lá, com várias artimanhas, né? E só depois, né, que ele já estava ali, né, com a corda toda, que ele começou a colocar em prática as perversidades e as loucuras dele, né?
E uma outra coisa também que no filme mostra que foi um cara de confiança dele, né, que teria matado o tio dele, que era o atual lá, imperador, mas vendo o documentário, quem realmente matou o tio foi o próprio Calígula, né? E outra coisa que é bem diferente do filme e que é mostrado no documentário, por exemplo, né, aquele caso que no filme é mostrado, né, que ele acaba matando quase que de graça, né, aquele, não sei se era sobrinho dele, né, ou era, que acho que, sei lá, acho que era neto do, sei lá, sei que era um moleque lá que, caso o Calígula morresse, quem assumiria o trono seria esse moleque, que era um parente dele lá, né, por parte do tio, né. E no filme mostra lá que do nada lá o cara teve um surto e mandou matar o moleque do nada, assim, né? Mas vendo o documentário, né? Mostra lá que teve uma época que o Calígula ficou doente, né? Com uma doença lá que 90% de chance das pessoas morrerem lá na época. Então, enquanto ele já estava morrendo, um cara de confiança dele já estava meio que preparando já, né? Esse parente dele, que era um moleque lá de 15 anos, para assumir, né, o trono lá quando o Calígula morresse, que os caras já estavam contando que o cara já tava na vala já, né? O cara já tava já na porta da outra dimensão, né? Só que os caras se ferraram porque eles recuperou, putz, aí ele acusou esse cara de confiança dele e o parente dele lá de traição e mandou executar os caras, né? Mas era algo que acontecia na época, né, o Guitarra? A gente tem que tentar entender como funcionava o mundo, né? Então isso daí de mandar matar e tal, era um bagulho comum na época, né, Guitarra? Sim, e aproveitando assim, dando aí de curiosidades da história, inclusive os imperadores eles eram mais protegidos, né, do que o resto dos senadores lá, que tinha os patrícios lá, que também ajudavam o imperador com as leis e tal, embora o imperador fosse realmente quem mandasse, né? Tanto que uma época lá, não lembro que época mais ou menos do Império Romano, eles tinham um exército romano que era para invadir outros países e para dominar regiões e para serem regiões do Império Romano, né? Então dominaram a parte da África, né? Então, tanto que a parte da África que Roma mais se destacou por ter dominado por uma época foi no Egito ali, né? Porque tem até a história depois de Cleópatra com Júlio César e não sei o que lá, né? Então, eles dominaram várias regiões da Europa e dos países que naquela época já tinham sido descobertos, né? Realmente era um troço gigantesco, assim, a extensão do Império Romano. Aí o que aconteceu? Mais pra frente, além de já ter esse exército que era para invadir e para conquistar territórios, os próprios imperadores com medo, né, dessas conspiração disso aí que você estava falando mesmo, de cara que vem depois, de sucessor chegar e querer que o cara encerrasse o mandato antes da hora, tipo, matando Sim. o cara, eles começaram a investir num negócio chamado guarda pretoriana, né, que era tipo um exército romano, só que menor, né, tipo com uns 10, 15 homens só, no máximo, que ficavam em volta ali de onde o imperador estava ali, né, tanto é que E outra coisa que era a diferença é que só os caras mais parrudos, né, podiam fazer, tipo, mais fortões, né, podiam fazer parte desse exército e o diferencial é que esses exércitos eles tinham o uniforme deles, ao invés de ser vermelho ou verde, né, como o do exército romano, era um uniforme roxo, né, só que aí, agora eu lembrei por que eu falei disso. Porque, e aí aconteceu com o tempo, né, muitos imperadores acabaram quando a população estava em revolta, ou quando o povo estava meio de saco cheio, quando o imperador era muito louco, tipo esse Calígula, por exemplo, teve outros loucos, né, também, mas para dar esse exemplo aí, às vezes até a própria guarda pretoriana se irritava ali, conspirava e matava o cara, né, quer dizer, então fizeram um negócio para proteger e acabaram com o tempo se fudendo também, né, então é engraçado como as reviravoltas que já tinha naquela época também, né, com relação a isso. Sim, essa época aí era complicada, viu? Os caras faziam de tudo ali em busca do poder e quem tava ali, né? O imperador tinha um poder absurdo ali e os caras queriam fazer, fazia ali, né? Então, até o Senado mesmo penava na mão desses caras loucos aí, estilo Calígula, né? E tanto que nesse documentário que eu citei, é muito bom, é bem melhor do que o filme, né? Caso alguém queira realmente saber da história, né, do Calígula, até recomendo mais esse documentário do que o próprio filme, né? Tem sua importância o filme, né? Lógico, né? Tanto que foi através dele que eu me interessei mais em saber da história
Calígula. Mas voltando lá, no documentário mostra lá, né, que os pais do Calígula também foram acusados de traição, né, pelo tio do Calígula, que era imperador lá na época, mandou matar todo mundo. E o cara era sádico também, né, e veio com história lá, né, de que vou adotar o Calígula e tal. E o cara tinha um ódio fudido também. Mostra também o porquê que ele queria matar, né, o tio lá por vingança, né, porque ele tinha feito com os pais. E no filme em si não fala sobre isso, que seria algo ali importantíssimo, né, o Guitarra? Sim. É um erro, né? Devia mencionar isso, né? Porque é uma das motivações principais ali, né? E algumas coisas ali também, né? Como, por exemplo, aquele negócio lá da morte da irmã lá, que até mostra no filme, né? Dizem que deixou o cara ainda mais louco lá, né? Tipo, isso na vida real, sim, né? Tipo, afetou o cara de um jeito lá que... Acho que ela pegou aquela doença lá, inclusive, eu acho, né, Oswaldo? Que você estava comentando antes, que deixava toda aquela galera lá doente, assim, sim, a um ponto de ficar realmente indo pra vala ali, né? Sim, literalmente indo pra vala, né? Tô dando risada, mas é foda, né? Sim. Desculpa, mas voltando aqui. Bom, mas falando um pouco mais em si do filme, né? Aí tem aquelas apeladas, né? O negócio erótico, né? Erótico não, né? Pornográfico, né? Porque mostra ali mesmo cenas de penetração, né? Dos bacanais lá, e a putaria generalizada. E, pô, e outra coisa curiosa também, ô Guitardo, que eu tava dando uma pesquisada. E tem até um texto de um cara, vou até dar o crédito aqui, né, pra ele, que é o Rafael Prato, que eu vou ver se coloco depois o link aqui, né, dessa análise que ele fez aqui, que ele cita até um fato interessante, né, que na época das locadoras, os donos lá, né, não sabiam, né, muitos não sabiam do conteúdo ali, né, que tinha cena de sexo explícito, e colocavam o filme na prateleira junto com filmes ali históricos, né, da época, sei lá, né, os 12 Mandamentos, né, aqueles filmes épicos. Então muitas gente ali desavisados alugavam o filme, assistindo com a família e, porra, presenciava ali cenas de, né, de pinto enfiando na buceta ali, né, Guitarra? Ah, sim, imagina que beleza, né? No jantar de família lá, ainda mais aquele jantar, o pior, né? O cara, vou colocar um filme aqui histórico, um dia de Natal, que aí, tipo, chama lá tio, a tia, o avô lá, todo mundo lá se reúne. Aí os sobrinhos, né? As crianças lá, todo mundo, que é essa cena? Aí já tem que tirar. Aí os caras saindo correndo, né, na direção do videocassete lá pra tirar a fita, né? Não, o tio se enganou, que porra. Realmente é um constrangimento, né? Realmente. Aí depois, quando eu peguei, já tava meio que na sessão, na minha época, né? Que, tipo, porque o filme é bem antigão, né? Tem que se atentar isso, né? É muito antigo. E quando eu peguei, acho que já tinha mais de 20 anos, né? Que tinha sido lançada a película, mas tava, acho que, uma reedição em VHS. E então, nessa época, eu já tava na parte dos mais eróticos e tal, né? Mas quando E eu acho que também, na época, eu acho que eu tinha assistido aquele Monello Travessa, eu não lembro, acho que já tinha visto um do Tinto Brás e falei, esse diretor é bom. Eu vou ver o que é esse filme. Aí por isso, e esse já tava meio na área dos eróticos na minha época, né? E aí eu falei, deve ser bom, né? Só que aí quando eu vi que tinha muita história na época, aí eu fiquei meio irritado, de que você queria ser um troço mais, como você falou, né? Você queria ser um troço mais putaria depravada total, já. Aí eu já pegava, era aquela época do videocassete, né? Pegava aquele botão FF, ficava lá, passando pra frente até apareceu. Que eu queria ver, aí agora vamos ver aí, né? Só que é aquilo que eu te falei, né? Quando eu peguei essa edição aí da fita, né? A fita que já tava meio mofada, meio velha, puta, aí você ia ler lá a legenda e ficava pensando aquelas bostas lá de ruído na imagem em frente, aí subia a legenda, descia, aí a gente ficava mexendo naquele tracking lá do cassete. Isso que era um saco das fitas de vídeo, né? Sim, era um baita pé no saco, dá uma raiva. Ou então você tava vendo o filme e de repente engasgava lá, e você tinha que, tipo, tirar a fita lá com cuidado pra não arrebentar lá que tinha engatado no seu calado do cassete, né? Puta, era muito chato isso aí. Sim, bom, então, né, fazendo as nossas considerações finais, eu classifico esse filme aí, né, um filme épico,
com cenas de sexo explícito, né? Então, como o Guitardo citou, né? Quando ele era adolescente, lá, tava pensando que era um filme de pornô, né? Com pouquíssimo. Como a gente já tá acostumado, né? Pornô tradicional, às vezes com historinha, o cara fala 2 frases e depois já vai pra ação, né? Esse daqui não, é um filme mesmo, realmente, né? Um roteiro ali, né? Com história e tal. E durante ali o filme tem as cenas ali, mas tem um contexto, né? Porque realmente ali, né, segundo os relatos e tal, acontecia mesmo, né? Essas putarias ali, né, nos palácios lá do Calígula e tal, né? E o cara é um depravado, né, de primeira qualidade ali, né, para os loucos ali, né? Então fica, né, vai de cada um, né? Se alguém tiver interesse aí, né, mas já fica avisado que tem realmente cenas ali de sexo explícito. Não recomendo para menores de 18 anos. Mas fica aí, né? Vai, né, dar de cada um aí querer assistir ou não. Ou se vocês tiverem mais interesse em saber sobre a história do Calígula, confiram o documentário que eu citei, deixarei também na descrição desse vídeo, porque lá não vai ter, né, cenas de sexo explícito, né, e tem, né, relatos ali de historiadores, né, é um negócio mais sério ali, né. Não que o filme também não tenha ali, né, um papel importante, né, na divulgação da história desse louco aí, né, desse imperador perverso, né, como dizia lá o narrador da América Vision, né? Calígula, o mais perverso. Então, a guitarra, com você. Antes eu só das minhas considerações finais, você falou bem, né? Isso é uma coisa que eu sinto falta também, né? Até naqueles anúncios de TV, né? De trailer de cinema, eu não vejo mais essas vozes. Eu lembro que tinha, assim, né? Essas vozes assim, né? Uma história de matar. Aí começava a mostrar lá ele, aí começava aquela legenda em inglês, né? Blá, 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 blá. Mas o que ele não esperava, pam! Aí dava esse negócio. Era legal essas narrações em off dos trailers. Isso aí foi uma coisa que, acho que, né, depois agora, com a era do DVD, meio que saiu fora de moda, né? Ou mesmo na TV, mudou para um troço mais de entretenimento, né? Quando o cara vai falar de um filme no cinema, né? Mas voltando, realmente, Oswaldo, realmente é um filme que traz a importância histórica, até para quem não, como você falou mesmo, né, que você foi atrás do documentário, às vezes as pessoas quiserem saber mais, né, é um filme que desperta essa curiosidade, né, e as pessoas vão pesquisar, vão ver a biografia do cara, vão ver o que aconteceu, né, então realmente, né, tem esse valor, assim, né, e tem as cenas lá, né, de fodelança lá, porque a gente... na própria biografia dele, né, diz que realmente, acho que por isso que eles até apelaram tanto para isso nesse lado do filme, que de todos os imperadores que teve, esse era um dos mais viciados em orgia de todos, né, em relação aos outros imperadores, né? Então por isso que foca tanto também nesse lado, né, da meteção lá. Sim. E tal. Mas sim, é um filme que tem o seu valor sobre a história, que, como eu falei, né, a gente não deu spoiler para não estragar aí quem quiser ver o filme, mas o final é impactante ali, né? O final que mostra ali realmente, né, o que acontecia bastante também naquela época, né? Que era tradição, né? De imperador para imperador, passando por esse perrengue aí, né? Então acho que sim, eu acho que fica aí minha nota 8,4 para esse filme, Eduardo. E você, qual que é a sua? Eu também não dei a nota, não, mas acho que pelo que ele se propôs a fazer, o Guitardo, né? Na época ali, analisando tudo, acho que eu dou nota 10, sim. Acho que acertou ali em cheio ali o que eles estavam querendo fazer, né? Que era um filme impactante, né? Com boas atuações, com bom roteiro, misturando com cenas de sexo explícito, né? Então acho que eles acertaram ali em cheio, né? No que eles estavam se propondo a fazer e, né? Acho que mandaram bem aí, né? Nesse sentido. Sim, mandaram muito bem. Realmente é um filme que fica a nossa recomendação, né? Quem quiser ver aí, busque aí Calígula, que hoje tem aí, né? Fácil de encontrar em todas as mídias. Aí você pode aí, se não gostar da história do filme, ainda, né, pode ter um outro tipo de entretenimento depois, conforme for, né? Então é isso daí, pessoal. Vou deixar pro Guitardo fazer o encerramento aí, fazer um merchan no canal dele. É isso aí, galera. Eu gosto de agradecer ao Oswaldo pela oportunidade. Quero também, novamente, agradecer os inscritos do Oswaldo aí. Muito obrigado. Quem tiver curiosidade, pode conhecer lá meu canal, /Guitar dos Songs. É um canal que fala de música, né? Hoje também de games e filmes, né? E tá voltado aí mais abrindo até mais as portas para o entretenimento hoje em dia, né? Então, quem tiver interesse, só visitar lá. Valeu, galera.